A Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio-X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio-X da Bíblia. Queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um Raio-X da Bíblia. Começamos, como de costume, com uma oração. Tomamos o Salmo 119, versículo 25 a versículo 35. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Minha garganta está pegada ao pó. Dá-me vida pela tua palavra. Enumero meus caminhos, tu me respondes. Ensina-me os teus estatutos. Faz-me entender o caminho dos teus preceitos, e eu meditarei sobre as tuas maravilhas. Minha alma se desfaz de tristeza, põe-me de pé, conforme a tua palavra. Afasta-me do caminho da mentira e gratifica-me com a tua lei. Escolhi o caminho da verdade e me conformo às tuas normas. Apego-me aos teus testemunhos e, Yahweh, não me deixes envergonhado. Corro no caminho dos teus mandamentos, pois tu alargas o meu coração. Indica-me, Yahweh, o caminho dos teus estatutos. Eu quero guardá-lo como recompensa. Faz-me entender e guardar a tua lei, para observá-la de todo o coração. Guia-me no caminho dos teus mandamentos, pois nele está o meu prazer. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, irmãos, o nosso tema de hoje é linhas e entrelinhas bíblicas da carta apostólica Aperuit Illis do Santo Padre Francisco, pela qual se instituiu o Domingo da Palavra de Deus. Então, linhas e entrelinhas bíblicas da carta apostólica Aperuit Illis do Santo Padre, o Papa Francisco. Linhas porque abordaremos as ideias explícitas do Papa, as ideias explícitas pelas que ele nos anima, nos motiva para celebrarmos o Domingo da Palavra de Deus. Entre linhas, porque também abordaremos, aprofundaremos algumas ideias implícitas no documento. Bíblicas, porque ambas, as linhas e entrelinhas, estão fundadas nas Sagradas Escrituras. Então, linhas e entrelinhas bíblicas da carta apostólica Aperuit Illis. Agora, esta carta Aperuit Illis, não é? É de 30 de setembro de 2019. O Papa escreveu-a para promulgar o terceiro domingo do tempo comum, como o Domingo da Palavra de Deus. Ora, Aperuit Illis é o título da carta apostólica do Papa Francisco, não é? É uma expressão que vem do latim, Aperuit, A-P-E-R-U-I-T, Aperuit, quer dizer, abriu, Illis, I-L-I-S, a eles, abriu-lhes. Então, este título da carta é tirada de Lucas 24:45,
aquele episódio da aparição de Jesus depois da sua ressurreição aos seus discípulos, onde se diz que ele abriu-lhes o entendimento. Então, aperuit illis. Então, vamos abordar este tema com o objetivo de animar-nos, encorajar-nos para celebrar o domingo da palavra de Deus. Então, as linhas e entrelinhas bíblicas deste documento. O primeiro ponto acabamos de referir, o entendimento. O entendimento. O número 1 deste documento diz: abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Dizíamos, isto tirado de Lucas 24, 45. Então, Jesus, depois da sua ressurreição, aparece aos seus discípulos e abre-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Então, esta é a primeira linha, esta é a primeira ideia bíblica explícita no documento do Papa, para que todo cristão sinta a urgência de compreender as Escrituras, a urgência, a necessidade de compreender as Escrituras. Estamos num contexto em que as Escrituras são manipuladas, a Bíblia é manipulada por muitas seitas, por muitos pastores, bispos de seitas, não é? Profetas, muitos novos, digamos, cristos, supostos cristos, não é? Eles deturpam o sentido das Sagradas Escrituras. Então, perante esta realidade, todo cristão deveria sentir a necessidade e, ao mesmo tempo, a urgência de compreender o verdadeiro sentido das Escrituras, ou deixar, por outras, deixar que o ressuscitado nos abra o entendimento para compreender as Escrituras. De fato, no número 2 deste documento, o Papa diz um domingo dedicado inteiramente à palavra de Deus para compreender a riqueza inesgotável que provém daquele diálogo constante de Deus com o seu povo. Então, o entendimento desse diálogo constante de Deus, o diálogo constante de Deus com o seu povo, um diálogo iniciado muito antes, já com na narração do Gênesis, nos primeiros capítulos do livro do Gênesis. Deus dialoga com Adão, Deus dialoga com Eva, Deus depois dialoga com o seu povo, com Israel, dialoga com Israel através de Moisés, através dos profetas, não é? Depois, nos últimos tempos, Deus dialoga com o seu povo através do seu Filho Jesus Cristo, cujo nascimento acabamos de celebrar no Natal. Então, este entendimento é uma ideia muito forte que o Papa também aqui tira das Sagradas Escrituras. Entender o diálogo de Deus com o seu povo, porque corremos o risco de ficarmos até surdos, de sermos surdos perante este diálogo. Deus continua a dialogar, Deus continua a falar ao seu povo, mas o seu povo muitas vezes é surdo, não consegue perceber de fato o que Deus fala, o que Deus diz. Então, o domingo da palavra de Deus é uma oportunidade em que
todos nos sentimos chamados a sentir a necessidade de compreender as Escrituras, de compreender a mensagem das Escrituras, que Deus tem uma palavra para nós, Deus tem uma mensagem para nós através das Sagradas Escrituras. Então, não podemos permanecer surdos, indiferentes perante o diálogo de Deus hoje conosco, o diálogo de Deus hoje com o seu povo. Então, precisamos, o Espírito, não é? Precisamos do Espírito que nos abra o entendimento para compreendermos as Escrituras. Este é o primeiro ponto que nos motiva a celebrar o domingo da palavra de Deus. É reconhecermos que também hoje todo cristão, todo crente, todo seguidor de Cristo precisa do ressuscitado, precisa que o ressuscitado lhe abra o entendimento para compreender as Escrituras. O segundo ponto é a questão da identidade cristã. Ainda neste número 1, o documento, não é, no segundo parágrafo, o documento diz a relação entre o ressuscitado, a comunidade dos crentes e a Sagrada Escritura é extremamente vital para a nossa identidade. É a identidade cristã, a identidade do cristão. Então, esta relação entre o ressuscitado, o Senhor Jesus ressuscitado, a comunidade dos crentes e a Sagrada Escritura é extremamente vital para a nossa identidade. Então, a identidade cristã, segundo este documento, tem estes três aspectos: relação com o ressuscitado, relação com a comunidade e relação com as Escrituras. Então, aí podemos também ver, olhar para nós mesmos e, de fato, identificarmos em nós estes três aspectos da identidade cristã. E o domingo da palavra de Deus é essa oportunidade em que nós poderíamos também olhar para a nossa identidade cristã, para fortalecê-la, para revitalizá-la, e vermos se de fato ela contém estes três aspectos do cristão. Relação com o ressuscitado, quer dizer, a oração, a relação com a comunidade, quer dizer, a vida cristã na comunidade, não fora dela, não uma vida cristã individual, mas inserida numa comunidade, num núcleo, numa paróquia, numa diocese. Depois, a relação com as Escrituras é mesmo esse encontro com as Escrituras. Santo Ambrósio diz: lembrem-se, porém, de que a oração deve acompanhar a leitura da Sagrada Escritura para que haja colóquio entre Deus e o homem, pois com ele falamos quando rezamos e a ele ouvimos quando lemos os divinos oráculos. Então, isto fica muito claro para todos nós, que é muito importante não perdermos de vista este terceiro aspecto, que é a relação com as Sagradas Escrituras. Por isso é que o Papa frisa esse ponto nesse segundo parágrafo do documento. E esta relação com as Escrituras tem base nas próprias Escrituras, que as Escrituras são palavra de Deus, são a fala de Deus, e o seguidor de Cristo deve escutar, deve estar em constante
contacto com Deus que fala, com o Deus que profere uma mensagem, não um Deus mudo. O nosso Deus não é um Deus mudo, um Deus indiferente. O nosso Deus é um Deus que fala, é um Deus que se preocupa, mas também transmite mensagens para o homem, também para o homem de hoje, o homem dos nossos dias. O terceiro ponto, nisto que chamamos linhas e entrelinhas bíblicas do documento Aperuit Illis, é a redescoberta da palavra de Deus. Redescoberta da palavra de Deus. O documento menciona a Dei Verbum, quer dizer, este caminho de redescoberta da palavra de Deus na igreja, o documento, a Constituição dogmática, digamos, chamemos-lo documento Dei Verbum, que é do Concílio Ecumênico Vaticano II, e também menciona o nosso documento Aperuit Illis, menciona também a exortação apostólica do Papa Emérito Bento XVI, Verbum Domini. Então, estes dois documentos da Igreja, a Dei Verbum, também outra expressão latina que quer dizer o Verbo de Deus, ou a Palavra de Deus, que é do Concílio Ecumênico Vaticano II. Depois, o outro documento, neste processo de redescoberta da Palavra de Deus, do papel, do lugar da Palavra de Deus na igreja, na vida do cristão, o outro documento é Verbum Domini, quer dizer, o verbo do Senhor, ou a palavra do Senhor. Então, são estes dois documentos. É claro que na igreja houve muitos outros documentos sobre a palavra de Deus e a importância da palavra de Deus na vida da igreja, na vida do cristão, mas o Papa neste documento centra-se nestes dois documentos, Dei Verbum e Verbum Domini. A Dei Verbum, diz o Papa, porque esta Dei Verbum aborda toda a questão da transmissão da Sagrada Escritura de geração em geração, a sua inspiração divina e a importância do Antigo e do Novo Testamento, e a importância da Bíblia na vida da igreja. Então, este domingo da Palavra de Deus deveria remeter-nos a estes aspectos, a estes pontos importantes deste documento do Concílio Vaticano II, Dei Verbum. Reconhecermos mais uma vez de que a Palavra de Deus, a Sagrada Escritura, foi e continua a ser transmitida de geração em geração também hoje. Não obstante as oposições, não obstante as resistências à Sagrada Escritura, ela continua a ser transmitida de geração em geração, e a sua inspiração divina continua a animar muitas comunidades, muitos cristãos, muitas igrejas, muitos núcleos são animados pela inspiração divina da Sagrada Escritura. Quer dizer, o fato de que os textos bíblicos foram inspirados, contêm uma força do Espírito Santo, são de uma natureza espiritual, no sentido de que vem do Espírito Santo. Então, isso continua a animar-nos, continua a animar muitas áreas, muitos âmbitos, muitas atividades da igreja hoje, e continua a animar, isto continua a animar muitos cristãos hoje. E também o fato de que o Antigo e o Novo Testamento, ambos são palavra de Deus. Então, nós continuamos ainda a ler na liturgia o Antigo Testamento,
não podemos dizer porque somos cristãos, somos seguidores de Cristo, então não precisamos do Antigo Testamento. Nós continuamos a valorizar, a ler e a considerar o Antigo Testamento como Sagrada Escritura, como palavra de Deus, como palavra inspirada para nós também hoje. Então é importante retomarmos estes aspectos da Dei Verbum também ao celebrarmos o domingo da palavra de Deus. De fato é o terceiro domingo do tempo comum, domingo da palavra de Deus, o terceiro domingo do tempo comum. Depois a Verbum Domini, não é? A Verbum Domini, que diz o Papa nesse documento, não é? Ela aprofunda de modo particular o caráter performativo da palavra de Deus. Caráter performativo. Quer dizer, como esta palavra de Deus é celebrada e é vivida, e como é que esta palavra tem poder para mover, transformar vidas e mover-nos à ação. Então, isto o encontramos na Verbum Domini, o segundo documento. Então, estes são aspectos que deveríamos, irmãos, mais uma vez retomar ao celebrarmos o domingo da palavra de Deus. Questionar-nos como é que a palavra de Deus consegue mover-nos à ação. Será que ela tem esse poder de mover-nos à ação? Em outras palavras, esta palavra de Deus deve transformar a nossa vida e nós devemos trabalhar pela transformação do mundo. Então, não é só a ação litúrgica, não é? Não é só a celebração da palavra de Deus na liturgia, mas também essa força que a palavra de Deus tem para transformar o mundo, transformar primeiro as nossas vidas, transformar as nossas famílias, depois transformar o mundo. Então, este é o terceiro aspecto, a redescoberta da palavra de Deus, como foi abordada pela Dei Verbum e também pela Verbum Domini, estes dois documentos, e que para nós hoje, ao celebrarmos o domingo da palavra de Deus, é um convite a todo cristão para reconsiderar, para revisitar, se queremos, o poder, a força da palavra de Deus na sua vida. A força da palavra de Deus. A palavra que escutamos todos os domingos, a palavra que lemos quase todos os dias, escutamos-la na missa, na celebração da palavra, escutamos-la no núcleo, mas temos que revisitar a força da palavra. Ela é suficientemente forte para transformar a nossa vida, e ela está a transformar as nossas famílias ou não? Está a transformar a nossa sociedade? Está a transformar este nosso Moçambique? Essa palavra de Deus escutada por muitos católicos, protestantes, anglicanos, pentecostais, muita gente escuta, fala da palavra de Deus, mas onde está a força transformadora dessa palavra? Quais são os sinais dessa força transformadora da palavra de Deus em mim? A força transformadora da palavra de Deus na minha família, na minha sociedade e na minha igreja. Então, temos motivos suficientes para celebrar o domingo da palavra de Deus. Outro ponto, o ponto número 4, é como marcar então o domingo da palavra de Deus. Como marcar o domingo da palavra de Deus. Repito, é o terceiro domingo do tempo comum. Neste ano é o dia 26 de janeiro, domingo da palavra de Deus. Como marcar o domingo da palavra de Deus?
O Papa, no número 3 do documento, diz: portanto, estabeleço que o terceiro domingo do tempo comum seja dedicado à celebração, reflexão e divulgação da palavra de Deus. Então, ele propõe três maneiras, se queremos, três modos de marcar este domingo da palavra de Deus nas nossas comunidades, nas paróquias, nas dioceses. Primeiro é a celebração, celebrar liturgicamente, celebrar. Ele fala de entronizar a palavra de Deus para que o seu valor normativo se torne evidente aos olhos da Assembleia. Então, quanto à celebração, ele propõe a entronização do texto sagrado. É como se fosse o nosso rei, a entronização, pôr o rei no seu trono. Então, uma procissão solene com a palavra de Deus, uma dança significativa, uma dança muito bonita ao redor da palavra de Deus, como se fosse o rei que entra. Essas iniciativas de entronização, segundo o contexto da paróquia, do núcleo, da comunidade, da diocese, não é? Encontrar iniciativas de entronização para tornar evidente o valor normativo, não é? Que a palavra de Deus é norma da nossa vida, do nosso viver, do nosso ser cristãos. Então, é sua celebração. Depois o Papa propõe a reflexão. Então, refletir sobre a palavra de Deus na nossa vida. Devemos fazê-lo especialmente no domingo da palavra de Deus. Devemos ter momentos de reflexão sobre a fala de Deus na minha vida. O que é que Deus me diz? O que é que Deus diz a mim? O que é que Deus diz à minha família? A partir da palavra de Deus. É claro que o fazemos sempre, mas o Papa quer que o façamos no domingo da palavra de Deus como uma maneira de marcar a solenidade dos textos sagrados, não é? A importância dos textos sagrados. Depois o Papa recomenda a divulgação da palavra de Deus. A divulgação da palavra de Deus. Isto a palavra, a Bíblia por si mesma uma divulgação, é uma pregação. Vem da pregação oral, vem da transmissão, dizíamos, de geração em geração. A palavra de Deus é mesmo por si mesma é um anúncio. Então, o Papa aqui, ao falar da necessidade da divulgação da palavra de Deus, ele nos pede para que possamos sentir a necessidade de divulgar a palavra de Deus, que não pode ficar conosco, só conosco. Ela deve ser divulgada e todos podemos participar na divulgação da palavra de Deus. Ele mesmo diz, os bispos, os padres podem divulgá-la também naquele domingo. A homilia deve ser uma homilia centrada na importância da palavra de Deus. Os jovens podem adotar outras iniciativas, podem encaminhar mensagens no celular, nas redes sociais, inundar, digamos. Os jovens podem inundar as redes sociais da palavra de Deus, sobretudo no domingo da palavra de Deus, que se possa sentir desde a manhã daquele domingo, dia 26 de janeiro, que as redes sociais, as mensagens que se encaminham, que se partilham, se reencaminham, sejam textos bíblicos, sejam versículos bíblicos, cada um vai partilhando um versículo
que considera importante para ele, significativo para ele, e vai enviando para o colega. Então, que os nossos celulares estejam cheios e inundados, as redes sociais sejam inundadas, não é, pela palavra de Deus, pelos versículos, capítulos da palavra de Deus, até gravada em áudio. Alguém pode também gravar em áudio versículos e enviar para os seus amigos, por que não? Então, o Papa quer que haja que tenhamos iniciativas de divulgação da palavra de Deus, que a palavra de Deus não possa ficar só nas quatro paredes da igreja, onde se faz a homilia, todos escutamos e não há uma divulgação, ninguém espalha esta palavra de Deus, enquanto temos meios, não é? Temos meios também digitais para divulgar a palavra de Deus. Eu gostaria de convidar-vos agora a uma breve pausa e voltamos dentro de instantes. Ô Ambrósio, meu filho, eu vim aqui só para lhe dizer que Jesus te ama. Eu já sei que Jesus me ama, rapaz. Mas fala a verdade. É tão bom a gente saber de novo, né? Pois é, Grampolino. Quer saber de uma coisa? Jesus te ama também, menino. Eu já sei disso, Ambrósio. Mas como é bom saber de novo. Jesus te ama, eu sei que você sabe. Mas como é bom poder saber de novo. Acreditar no amor que pode transformar meu coração e minha vida mudar. Acreditar no amor que pode transformar meu coração e minha vida mudar. Jesus te ama, eu sei que você sabe. Mas como é bom poder saber de novo. Acreditar no amor que pode transformar meu coração e minha vida mudar. Acreditar no amor que pode transformar meu coração e minha vida mudar. Eu desejo mais, um pouco mais, quero mais, muito mais do amor de Deus. Desejo mais, um pouco mais, quero mais, muito mais do amor de Deus. Deus quer você, Deus quer te amar, venha pra cá, você verá que só se pode ser feliz se o amor de Deus entrar em nossa vida. E só se pode ser feliz se o amor de Deus entrar em nossa vida. Desejo mais, um pouco mais, quero mais, muito mais do amor de Deus. Desejo mais, um pouco mais, quero mais, muito mais do amor de Deus. Deus quer você, Deus quer te amar, venha pra cá, você verá que só se pode ser feliz se o amor de Deus entrar em nossa vida. E só se pode ser feliz se o amor de Deus entrar em nossa vida. Pois é, Ambrósio, já dei meu recado. E agora, tu aprendesse? Aprendi direitinho, meu filho. Deixa eu fazer agora? Vai lá, agora eu mastigo. Jesus te ama, eu sei que você sabe. Mas como é bom poder saber de novo. Acreditar no amor que pode transformar meu coração e minha vida mudar. Acreditar no amor que pode transformar meu coração e minha vida mudar. Eu desejo mais, um pouco mais, quero mais, muito mais do amor de Deus. Desejo mais, um pouco mais, quero mais, muito mais do amor de Deus. Deus quer você, Deus quer te amar, venha pra cá, você verá que só se pode ser feliz se o amor de Deus entrar em nossa vida. Que só se pode ser feliz se o amor de Deus entrar em nossa vida. Bem-vindos, irmãos, a esta segunda parte do nosso raio-x da Bíblia de hoje.
cujo tema é Linhas e Entrelinhas Bíblicas da Carta Apostólica Peruit Illis do Santo Padre, o Papa Francisco, pela qual se institui o Domingo da Palavra de Deus, que é o terceiro domingo do tempo comum, e este ano cai no dia 26 de janeiro. Então estamos a tratar algumas ideias importantes, ideias explícitas e implícitas, por isso é que o nosso tema é linhas e entrelinhas bíblicas, porque baseadas na Sagrada Escritura. É claro que estas ideias explícitas e implícitas visam animar-nos, dar-nos uma motivação também para celebrarmos dignamente e com muita devoção e consciência o domingo da Palavra de Deus. O ponto seguinte, gostaria de partilhar convosco, que é o ponto número 5, é a escuta comunitária da Palavra de Deus. O Papa aborda este ponto da escuta comunitária da Palavra de Deus no número 4 desta carta apostólica. Diz o Papa: o regresso do povo de Israel à pátria depois do exílio da Babilônia foi assinalado de modo significativo pela leitura do livro da lei. A Bíblia dá-nos uma comovente descrição daquele momento no livro de Neemias. O povo está reunido em Jerusalém, na praça da Porta das Águas, a escutar a lei. Então, esta escuta comunitária da Palavra de Deus, que devemos redescobrir ao celebrarmos o Domingo da Palavra de Deus. A importância de escutar a Palavra de Deus em comunidade, no núcleo, em grupo, ou nos grupos de jovens, a leitura comunitária. Então, a Palavra de Deus não é a escuta da Palavra de Deus não é um mero exercício individual. Devemos aprender dos israelitas. Ali, no livro de Neemias, o capítulo 8, sobretudo o capítulo 8, onde eles, diz o texto, o povo encontrava-se reunido à volta da Sagrada Escritura como um só homem. Estavam unidos a escutar a Palavra de Deus. Então, a escuta comunitária da Palavra de Deus, não só a leitura comunitária, porque podemos fazer leituras comunitárias, podemos encontrar-nos como núcleo, podemos reunir-nos como grupos juvenis, como Legião de Maria, como outros movimentos na igreja, podemos até os domingos ler a Palavra de Deus, mas não fazermos a escuta comunitária, escutar. Então, este é o desafio que devemos assumir ao celebrarmos o Domingo da Palavra de Deus, assumirmos o desafio de escutar como comunidade, escutar como grupo, o que é que Deus diz a nós como grupo, o que é que Deus nos diz como grupo, como igreja, o que é que Deus nos diz como país, como moçambicanos. Então, essa escuta comunitária. Então, aí passamos do nível individual de que eu coloco-me a mesma pergunta, o que é que Deus me diz? E passo a um outro nível, o que é que Deus nos diz? Então, este nível comunitário da escuta, não é? A escuta comunitária da Palavra de Deus. Então, ao celebrarmos, irmãos, o Domingo da Palavra de Deus, somos convidados a fazer o exercício da escuta comunitária, a passarmos da escuta individual à escuta comunitária, porque muitos problemas são comunitários, até aqueles que eu penso que são pessoais, até os problemas que eu
acho que são meus, são da minha família, muitas vezes não são só da minha família, são também de outras famílias, são também de todo o país. Então, muitos problemas são sociais, são de grupos. Daí que precisamos de aprender a escutar como comunidade a mensagem de Deus. Então, isto é muito importante. Outra proposta que o Papa também faz no contexto da escuta comunitária da palavra de Deus, o Papa fala da homilia, a homilia dos bispos e dos sacerdotes. E ele diz que a homilia desempenha uma função totalmente peculiar, porque possui um caráter quase sacramental, não é? Ele repete esta expressão da exortação apostólica Evangelii Gaudium 142. Então a homilia desempenha uma função totalmente peculiar porque possui um caráter quase sacramental. E diz o documento aqui, a carta que estamos a estudar: introduzir profundamente na palavra de Deus com uma linguagem simples e adaptada a quem escuta. Então, para fazermos uma profícua escuta comunitária da palavra de Deus, no domingo, ou no dia em que lemos a palavra de Deus, a homilia deveria usar uma linguagem simples, sobretudo adaptada a quem escuta, não é? Isto é muito importante para quem, digamos, tem o ministério de partilhar a palavra de Deus na missa, neste caso os sacerdotes, os bispos, linguagem simples e adaptada a quem escuta, adaptada ao contexto. Então, a homilia, segundo o Papa, é para que, de fato, ajude a esta escuta comunitária, deveria ser simples e adaptada ao contexto. Deve tocar aspectos concretos da vida dos cristãos que estão a participar na missa. Não pode ser tudo muito rebuscado, não é? Com uma linguagem muito rebuscada e que fala só de contextos distantes, de culturas distantes, mas a homilia todos deveríamos fazer o esforço de que a homilia toque aspectos reais, não é? Âmbitos reais da vida de quem nos escuta. E o Papa também diz que, recorda-nos que para muitos cristãos a homilia é a única ocasião que têm para captar a beleza da palavra de Deus, não é? E é a única ocasião. Muitos irmãos não têm tempo de ler a palavra de Deus durante a semana. Então, a homilia é a única ocasião para eles captarem a beleza. Então, o desafio que este domingo da palavra de Deus coloca para os bispos e sacerdotes é fazer com que a palavra de Deus preserve a sua beleza, não é? Com a homilia, através da homilia, fazer com que a palavra de Deus preserve a sua beleza e ao mesmo tempo a sua força transformadora de vidas, não é? A força transformadora de vidas. Então, este é o desafio. Mas também o Papa desafia os catequistas, não só fala aos bispos e sacerdotes, mas também os catequistas. Diz o Papa, é bom também que os catequistas, atendendo
ao ministério que desempenham de ajudar a crescer na fé, sintam a urgência de se renovar através da familiaridade e estudo das Sagradas Escrituras. Então, infelizmente, também temos catequistas nas nossas paróquias que não sentem a urgência de se renovar através do estudo das Sagradas Escrituras. Muitos catequistas têm boa vontade de dar a catequese, mas não aprofundam as Sagradas Escrituras, não estão bem enraizados, bem fundados nas Sagradas Escrituras. Então o Papa diz que o domingo da Palavra de Deus também é uma oportunidade para todo cristão, mas sobretudo para os catequistas sentirem a urgência, diz ele, a urgência de se renovarem através da familiaridade e estudo das Sagradas Escrituras. E sublinha mais outro ponto importante, falando aos catequistas, ou sobre os catequistas, não é? No contexto do domingo da Palavra de Deus, diz para que haja um verdadeiro diálogo entre os catequizandos e a Palavra de Deus. Então, aqui também podemos talvez tomar o mau exemplo, não é? Constatamos em algumas paróquias ou comunidades onde a catequese é só centrada nos sacramentos. A catequese visa instruir o catequizando para receber os sacramentos. Mas o Papa aqui diz que este domingo da Palavra de Deus deveria ajudar-nos a reconsiderar esta ideia, porque de fato a catequese não é uma mera instrução para os sacramentos, mas deveria ela, não é, promover, dar lugar a um verdadeiro diálogo entre o catequizando e a Palavra de Deus. Quer dizer que os nossos catequizandos deveriam chegar aos sacramentos depois de ganharem familiaridade com as Sagradas Escrituras. Deveriam aprender a dialogar com a Sagrada Escritura, com a Palavra de Deus nos textos sagrados. Aqui eu penso que é um desafio muito grande para os nossos catequistas também ao celebrarem o domingo da Palavra de Deus, que todo catequizando aprenda a dialogar com a Palavra de Deus, não simplesmente a saber, a aprender de cor os mandamentos, a aprender de cor os sacramentos, a aprender de cor os dons do Espírito Santo, e depois recebe o sacramento de crisma, mas depois não sabe nem o que é um versículo da Bíblia, nem o que é um capítulo, não sabe, não aprendeu a dialogar, a aprofundar as Sagradas Escrituras. Então este é outro desafio que o Papa coloca, não é, para todo cristão, e também, sobretudo, neste parágrafo, não é, no último parágrafo do número 5 da Carta Apostólica Per Utilis. Então ele fala aos catequistas. E diz o Papa também, não é, que como uma observação, e ele diz aqui no penúltimo parágrafo do número 4, diz: é preciso dedicar tempo conveniente, não é, ao estudo da Palavra de Deus, à preparação da homilia. Não se pode improvisar o comentário às leituras sagradas. Então, não se pode improvisar, ninguém pode improvisar, ninguém deve improvisar o comentário às leituras sagradas. Aqui vão todos, não só padres ou bispos ou catequistas, mas também animadores da Palavra de Deus, todo aquele que quer falar da Palavra de Deus, quer partilhar, não pode improvisar os comentários às Sagradas
escrituras, deve preparar-se, deve estudar, deve rezar. Pede-se, diz o Papa, o esforço de não nos alongarmos desmesuradamente com homilias enfatuadas ou sobre assuntos não atinentes. Se nos detivermos a meditar e rezar sobre o texto sagrado, então seremos capazes de falar com o coração para chegar ao coração das pessoas que escutam. Então, preciso sublinhar isso, chegar ao coração das pessoas que escutam a nossa partilha, escutam a nossa pregação, escutam a nossa homilia. Então, o domingo da Palavra de Deus é isso, irmãos. Como chegarmos ao coração das pessoas com a Palavra de Deus. As pessoas recebem muitas mensagens hoje. Recebem mensagens através da televisão, mensagens através das redes sociais, mensagens através da rádio, mensagens através de outros meios de comunicação social. Mas nós temos a palavra de Deus, nós os cristãos. Como é que chegamos ao coração das pessoas? Como é que podemos saciar a fome através da palavra de Deus? Como é que podemos ir ao encontro das realidades concretas, dos problemas concretos? Porque a palavra de Deus vem como uma resposta. Então, irmãos, celebremos o domingo da palavra de Deus. Preparemos-nos para celebrar o domingo da palavra de Deus com esses sentimentos que a palavra de Deus é importante, é fundamental. Como dizia o Papa, o seu valor é normativo, é norma de vida, é norma do nosso ser cristãos. E nós, os cristãos, deveríamos sentir a urgência de chegar ao coração das pessoas. Então, aqui sim, isso é muito difícil. Então, aí exige-se o que o Papa dizia, exige-se de nós muita reflexão, muita oração, muita ousadia também, não é? Muita ousadia, muita coragem, muito ardor no anúncio, na divulgação da palavra e também para podermos encontrar meios adequados para podermos chegar ao coração do homem de hoje. Aqui está, eu volto a insistir neste ponto, que o Papa também aí insiste, chegar ao coração do homem. Que a mensagem da palavra de Deus, este é um dos objetivos centrais do ponto de vista bíblico, objetivos para celebrarmos o domingo da palavra de Deus retomarmos a urgência de chegarmos ao coração do homem de hoje com a palavra de Deus, do homem moçambicano, da mulher moçambicana, da criança, do jovem moçambicano, na sua realidade, no seu contexto, com os seus problemas, com as suas aflições, com as suas alegrias, com as suas dores. Como é que é a igreja? Como é que o cristão, como é que os animadores, os padres, os bispos, as irmãs, como é que todos podemos chegar ao coração? Porque é fácil chegarmos à mente, fazermos compreender o texto sagrado, pode até ser muito fácil, mas como é que podemos chegar ao coração do homem moçambicano neste contexto político, neste contexto de incerteza, da paz, da guerra, também em Cabo Delgado, de insegurança no centro do país, neste contexto de crise econômica, de muita dificuldade também econômica, e outros muitos problemas, não é, que o nosso povo atravessa. Como é que
podemos chegar ao coração? Como é que podemos consolar? Quer dizer, consolar o povo, consolar o irmão através da palavra de Deus. Então, celebremos, irmãos, mais uma vez, celebremos com muita força o domingo da palavra de Deus e peçamos a sua iluminação sempre para que possamos ser capazes de chegar ao coração do homem de hoje, porque se não o fizermos, embora celebremos com pompa a palavra de Deus, façamos entronizações da Bíblia, façamos juramentos, promessas, o que queiramos, preparemos cartazes da palavra de Deus, difundamos versículos bíblicos nas redes sociais, mas se não chegarmos ao coração do homem, e do homem de hoje, não do homem de ontem, mas do homem de hoje e de homem, neste caso, de Moçambique, então tudo isso será vão. Então, irmãos, obrigado pela atenção dispensada e gostaria de terminar com o mesmo salmo com que começamos este raio-x da Bíblia, o Salmo 119, mas agora os versículos 73 ao versículo 77. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tuas mãos me fizeram e firmaram. Faz-me entender, Senhor, aprender teus mandamentos, e os que temem a ti vejam-me com alegria, pois espero em tua palavra. Sei, Yahweh, tuas normas são justas e que por fidelidade me afliges. Teu amor seja minha consolação, conforme a tua promessa ao teu servo. Que a tua misericórdia venha a mim e viverei, pois a tua lei são as minhas delícias. Então, que haja muita bênção em todos vós, que nos preparemos para celebrar o domingo da palavra de Deus com estes sentimentos de amor às Sagradas Escrituras. Muito obrigado. Até para a semana. A Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio-X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio-X da Bíblia.